Bem, pessoal, vamos aí dar início à nossa aula de gases. E para falar sobre gases, a gente precisa falar um pouquinho sobre os conceitos de pressão. Pressão é uma força por unidade área, né? Expressa aí então por P igual a F. F é a força, dividido por S, onde S é a área do sistema. E se a gente pensar em moléculas, né, nos gases, né, o que a gente tem é que as moléculas são atraídas pela atração gravitacional do planeta, né, e com isso, né, como consequência dessa atração, nós temos uma força sendo exercida na superfície do planeta. Se a gente pegar numa superfície específica, nós teremos a força exercida naquela superfície, nós teremos a pressão, né? Bem, a partir daí então surge o conceito de pressão atmosférica, né? Que vem da ideia de que eu tenho uma coluna de gases, né, sobre a superfície, exercendo uma certa pressão, tá? Bem, a pressão, ela pelo Sistema Internacional de Medida, é dado em Pascal, PA, que é igual a força, né, que é Newton, por unidade de área, no caso aqui metro quadrado. Então, Pascal seria Newton por metro quadrado. Tá? Mas nós temos outros tipos de unidades, né? Por exemplo, a atmosfera, que é dada em atms, ou milímetros de mercúrio, tá? Que é dada pelo experimento que foi determinado por Torricelli, né? Que leva uma das unidades, leva até o nome dele, né? Que é o Torricelli, né? Expresso aqui então por essa simbologia, né? Milímetros de mercúrio mmHg, né? E atmosfera atm. Né? Então nós temos uma relação aí, um atm é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 700 torr, né? Que é igual aí, em unidade internacional ao Pascal, que é 1,03 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Ou em outras palavras, 101,32 kPa. Tá? Outra unidade interessante que é bastante usado é o bar, né, que está diretamente relacionado ao Pascal. Um atm é igual a 1,013 bar, né, ou 14,7 psi, que é a unidade de medida em termos de libras por polegada quadrada, né. É uma medida geralmente usada mais na Europa, né, ou nos Estados Unidos. Mas a gente consegue ver isso bastante quando a gente vai abastecer o carro e vai calibrar os pneus. Geralmente as unidades usadas lá é em PSI, né, nos equipamentos usados para encher pneus. Bem, um dos experimentos mais conhecidos aí sobre pressão atmosférica foi o experimento de Torricelli, né? Onde ele fez então o barômetro, o primeiro barômetro que ele construiu, né? Que ele utilizou como substância o mercúrio e percebeu que a pressão atmosférica elevava a uma altura de 760 milímetros de mercúrio, né? Foi daí então que veio essa definição da coluna de mercúrio, né? E a partir daí você pode fazer qualquer experimento usando esse tipo de instrumento para medir a pressão atmosférica. Bem, como eu falei, né, inicialmente, a pressão é medida pela força por unidade de área, que vai ser representada por F por A, né, ou por F e S, né? E uma das coisas interessantes é que a gente pode ver a questão da pressão atmosférica, né? Vocês já viram que no alto de uma montanha a pressão atmosférica é diferente de uma pressão atmosférica próxima ao oceano. Por que isso acontece?
né? Se a gente pensar lá no experimento Torricelli, a gente viu que na temperatura de 0 graus, né, baseado aí que foi medido o experimento Torricelli, nós tínhamos uma coluna equivalente a 760 milímetros de mercúrio. Então imagine que o ar que nos compõe, né, é que está fazendo a pressão sobre os nossos corpos, né? Então se esse volume desse ar for menor sobre uma determinada área, o que a gente vai ter é pressões diferentes, tá? Então diminuindo o volume desse gás, menor será a pressão se eu tiver um volume menor, né? E se eu tiver um volume maior desses gases, a pressão será maior. Então é exatamente isso que acontece. No alto de uma montanha, a quantidade de gases ou a coluna de gases sobre os nossos corpos é menor do que ao nível do mar. Consequentemente, a pressão é diferente, porque a pressão é medida pela força por unidade de área, né? Bem, a partir daí, vários pesquisadores começaram a investigar a relação que tinha entre pressão dos gases, temperatura dos gases e volume dos gases, né? E uma das leis bastante conhecida aí, a lei de Boyle, né, mostrou-se que na temperatura constante, a pressão de um gás ela era inversamente proporcional ao seu volume, né? Então aqui a gente tem um gráfico mostrando como está variando a pressão em função do volume. Então ele percebeu que conforme ele diminuía a pressão, né, o que nós tínhamos era o aumento do volume, né? E conforme ele aumentava a pressão, tinha uma diminuição do volume, tá? Só que não era diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional, tá? Além disso, ele percebeu também que conforme ele aumentava a temperatura desse sistema, né, em temperaturas diferentes, né, porém constantes, o que percebe é que a pressão também mudava, tá? A pressão e o volume mudavam, as relações mudavam aqui. Então tinha uma relação em função da temperatura, né? Aqui do outro lado a gente pega o inverso do volume pela pressão e aí nós temos uma reta, né? Mas perceba que os resultados experimentais diferem da resposta teórica de um gás perfeito, né? Teoricamente, se eu tivesse um gás perfeito, deveria ser linear, né, essa relação. Consequentemente, a gente vê experimentalmente que em volumes muito grandes ocorre um desvio dessa linearidade, né, que a gente vai ver mais para frente porque isso acontece, né? Isso está relacionado com as forças intermoleculares, né, e intramoleculares que ocorrem em um gás não ideal, que é o gás que existe na realidade, né? Na realidade, os gases não são não são ideais, né? Eles acabam tendo interações entre si, as moléculas, e consequentemente há um desvio dessa relação em pressões e volumes muito altos, né? Mas o que é importante aqui, pela lei de Boyle, é que existe uma relação inversamente da pressão contra o volume, né? Além dessa lei, nós temos uma outra lei que é a chamada lei de Charles, que diz o seguinte, né? Essa relação, existe uma proporcionalidade em relação à temperatura absoluta, né? O volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então, pegou-se a questão aí da temperatura em kelvins, né? Da onde surgiu esse número mágico 273,15, veio dos experimentos propostos por Charles, né? Ou mais conhecido também por Gay-Lussac, né? Eles propuseram, né, a partir de vários estudos, que a pressão
de um gás em função da temperatura tinha uma relação que, a partir dessas retas, chegava a um valor constante, independente de qual era o volume, né? Nós tínhamos sempre as retas se coincidindo a uma temperatura fixa ou constante, que hoje é determinada aí com vários dígitos, né? Mas para nossos conhecimentos aqui, a gente só precisa de 2 dígitos após a vírgula, né? Que é então menos 273,15 graus Celsius, né? Bem, então existe uma relação direta de pressão com a temperatura, né? Então nós vimos lá, a lei de Boyle mostra que existe uma relação da pressão versus o volume, é inversamente proporcional ao volume. Já a lei de Charles ou de Gay-Lussac mostra que a pressão é diretamente proporcional à temperatura, tá? Bem, além dessas relações, né, Avogadro também determinou uma relação que hoje é conhecida como princípio de Avogadro, né, que mostrou que o volume dos gases, né, são ou é proporcional a um valor constante, né, que hoje nós conhecemos que é o número de Avogadro, né? Independente do gás que nós temos, sempre o volume é proporcional a essa constante, né? Bem, a partir daí foi determinados vários valores, né? Por exemplo, aqui nós temos uma tabela que mostra o volume molar, né? O volume molar nada mais é que pegar o volume e dividir pela massa molecular do composto, né? Ou no caso, se for só átomos, né? A massa molecular é massa atômica, né? Não molecular. Bem, no caso aqui nós temos vários compostos, né? Por exemplo, amônia, né? Percebe-se que os valores são bem próximos entre si, né? Então, um gás perfeito seria 24,7897, né? Isso em condições normais de pressão e temperatura. O que são condições normais de pressão e temperatura? Temperatura 0 grau e pressão de 1 atm ou 1 bar, né? O volume molar em tese seria 22,4141 litros por mol, né? Então percebe que o gás perfeito teria esse valor: amônia 24,8, o argônio 24,4, dióxido de carbono 24,6, nitrogênio 24,8, oxigênio 24,8 e assim por diante, né? Então percebe que está bem próximo do valor teórico, né? Além disso, né, se a gente pensar na composição da atmosfera da Terra, a gente não tem somente um gás, né? Nós temos uma mistura de gases, né? E aqui algumas relações que nós temos, né, em termos da porcentagem volumétrica e ponderal, né? Ponderal leva em consideração a abundância relativa de cada gás na atmosfera, né? Então eu tenho lá o nitrogênio 78,08, oxigênio 20,95, argônio 0,93 e dióxido de carbono 0,031. Né? Perceba que se nós somarmos todos esses valores aqui, é praticamente 99,97% dos gases presentes na atmosfera. E aí nós temos outros gases nobres aí, outros gases presente na atmosfera, um deles essencial à vida, que é o ozônio, né? Que a porcentagem relativa é muito pouco, mas ele é fundamental para a vida aí na Terra, né? Bem, a partir dessas duas leis e mais o princípio de Avogadro, né, foi possível juntar essas observações, né, na lei dos gases ideais, que geralmente vocês estudam aí como lei de Clapeyron, né, que é nada mais que juntar a relação entre pressão, volume, pressão, temperatura e o princípio de Avogadro, né? Quando a gente junta eles, nós podemos perceber que a pressão vezes o volume
é proporcional, né, a uma constante, né, ao número de mols vezes a temperatura, né? Bem, mas para que isso vire uma igualdade, essa proporcionalidade vire uma igualdade, nós temos que colocar do lado direito da equação uma constante, que é chamada constante dos gases reais, né? Que é expressa pela letra R. E o R ele pode assumir vários valores dependendo das unidades de volume, pressão e temperatura, né? Geralmente, temperatura sempre é dada em Kelvin, mas o volume e a pressão pode ser dado em diferentes unidades, como por exemplo atm, litro, né? Ou pode ser dado em Pascal, ou pode ser dado em milímetros de mercúrio, né? Ou pode ser dado em metro quadrado ou litros, né? O volume. Então, com isso, você tem uma alteração desses valores. Então, aqui nós temos alguns desses valores, por exemplo, no caso, se a pressão for em atms e o volume for dado em litros, nós temos que o valor dessa constante é 0,08206. Caso seja dado, por exemplo, em Pascal ou metro cúbico, nós temos aí o valor de 8,314 metro cúbico vezes Pascal vezes mol menos 1, Kelvin a menos 1. Em geral, se usa bastante essas duas primeiras aqui, que é dado em Joule por Kelvin, que nada mais é que transformar essa unidade de Pascal por metro quadrado em energia, né? E aí se usa bastante essa daqui, que é dada em Joule por mol, né? Existe um errinho aqui, é Joule por mol, né? Essa quilocaloria aí, ela tá a mais aqui, tá? Existe um errinho aqui, ó. Então tira essa quilocaloria, só Joule por mol menos 1, Kelvin a menos 1. Não tem essa caloria aqui, tá? Bem, então como a gente falou já que a atmosfera é uma mistura de gases, existe uma lei chamada lei de Dalton que expressa exatamente como que deve ser a pressão dos gases numa mistura de gases, né? Então nós temos lá, a lei de Dalton é a pressão exercida por uma mistura de gases perfeitos, é a soma das pressões que cada um dos gases exerceria caso ocupasse sozinho o recipiente na mesma temperatura em que se encontram misturas. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho um recipiente só com oxigênio a 3 kPa, né, e eu tenho um outro recipiente com determinado volume, com CO2 a 4 kPa, se eu juntar esses dois no mesmo recipiente, eu tenho uma pressão que é a soma dos dois gases, que é igual a 7 kPa. Então, basicamente, a lei de Dalton fala isso, que a pressão total é a pressão parcial de cada um dos gases, como se ele estivesse sozinho no recipiente, tá? Isso aí vai ser importante quando a gente for fazer os exercícios aí, né? Se eu não me engano, na lista tem um exercício que fala sobre isso, mas que foi dada a pressão parcial de cada gás, né? Você nem precisava saber disso para poder resolver esse exercício. Bem, partindo um pouquinho agora para verificar como que é o modelo cinético dos gases, né? Ele se baseia em 3 hipóteses. A primeira delas, um gás é constituído de moléculas em movimento aleatório e incessante. O segundo princípio, a segunda hipótese, é que o tamanho das moléculas é desprezível no sentido de que seus diâmetros são muito menores do que a distância média percorrida pelas moléculas entre duas colisões sucessivas. Isso é muito importante, né? Quando a gente associa que o tamanho da molécula é desprezível, né, do que a distância média percorrida, isso dá a ideia de que eu posso tratar as moléculas como um determinado ponto,
né? Isso é muito importante para o modelo cinético, né? E a terceira hipótese é que a molécula não interage umas com as outras, exceto quando elas colidem. Isso daqui é um efeito daquilo que a gente falou dos gases ideais, tá? Quando você tem um gás ideal, as colisões elas são as moléculas não interagem elas senão sobre colisão, né? Ou quando elas se encontram, né? Isso é vantajoso, mas na realidade, para um gás real, a gente sabe que isso não é verdadeiro. Isso é só para poder determinar o modelo cinético dos gases, né? E a partir do modelo cinético, né, mostrar como a temperatura de um sistema está variando, tá? Porque a gente vai pegar a energia cinética dessas moléculas e o choque dessa energia cinética bem, então, segundo o modelo cinético, a pressão dos gases nada mais é que a força exercida por essas colisões, né, das moléculas nas paredes do recipiente. A gente pode então colocar que a pressão ela vai ser igual ao número de mols vezes a massa, né, vezes a aceleração, a velocidade ao quadrado, sobre 3V, que é o volume do recipiente que o contém, né? A partir daí, substituindo essa relação na relação de PV igual a nRT, nós temos então essa relação e aí nós podemos determinar a velocidade desse gás, né? Então, a partir daí você tem que a velocidade vai ser 3RT sobre m, que é a massa molecular, né? Extraído a raiz dele, né? A partir daí você pode determinar então as velocidades das moléculas presentes em um gás e aí estudar a difusão gasosa em um ambiente, né? Aqui alguns exemplos, né, de algumas velocidades. Por exemplo, a molécula de oxigênio gasoso ela tem um peso molecular de 32 gramas por mol e o nitrogênio 14 gramas por mol. Então você percebe que as velocidades deles é 482 e 515. Então é uma função direta do peso molecular. Conforme eu aumento o peso molecular, eu tenho uma velocidade menor de propagação dessa molécula. Lembrando que a velocidade de propagação do ar, né, do som no ar, é baseado na velocidade de propagação das moléculas, né? E aí nós temos aí uma relação aí de, no caso, oxigênio e nitrogênio, que é praticamente 99% aí dos gases do ar, né, que é uma média ponderada desses valores, né, que é 346 metros por segundo a 25 graus Celsius, né. Bem, nós estamos terminando aqui, né, essa aula. Muito obrigado e bons estudos.